Então, iniciando um vídeo que fazia tempo que estava sendo elaborado, né? Mas a gente estava com dificuldade de poder sentar e realizar ele. Estou aqui com a camiseta, na verdade é emprestada, tá? Emprestada da Medusa, que é ao lado. A gente vai esclarecer, eu vou deixar eu também falar um pouquinho, mas essa Medusa dela é estilizada, quer dizer, não é estilizada, qual é o termo mais correto? É inspirada na Medusa do Percy Jackson do filme Ladrão de Raios, lá da atriz da Uma Turma. Que a gente até tem outras ideias envolvendo Uma Turma aí. Então, né, os pessoal que curte aí os meio sangue, essa aí já é mais vinculada ao filme, que difere um pouquinho da Medusa que a gente assistiu. A gente viu toda a primeira temporada do Percy Jackson aí, os Olimpianos, apareceu a Medusa ali da série, bem diferente, sabe? Ainda gosto mais da Medusa. É que é mais tempo, né? A série é agora, então até tô acostumada. E a série vem bem dentro dos livros, ela vem bem dentro do que realmente é a história da Medusa. No filme eles deram um entender do que aconteceu ali. Ela meio que falou, na série fala um pouquinho mais do que é realmente a história da Medusa, né? Então tem dois corações, dá pra ter. Mas é legal, eu gostei, é bacana. A Medusa, toda a questão da história da Medusa, a gente sabe que a Medusa, de uma maneira mais contemporânea, o símbolo da Medusa está vinculado a outra questão também, né? Mas, de uma injustiça sofrida por ela, mas todo o contexto da história dela, né? Da relação dela com as irmãs, né? Porque ela era a única mortal das irmãs, né? Por isso que quando ela perde a cabeça lá, né? Uma luta contra o Perseu ali, né? Então, menina. Em outros jogos aparece a mesma situação, né? Cortam a cabeça lá, quem jogou God of War lá, Kratos lá, então fica tranquilo que eu não vou tirar o óculos, então ninguém vai ficar por enquanto, virado, ninguém vai virar pedra. Ou só fecha os olhos e escute tipo Spotify, né? Mas assim, seguindo a sequência, a gente aproveitando, falando um pouquinho de cosplay, porque quem viu a introdução, na verdade, a gente está usando a questão da Medusa para introduzir, né, os cabelos dela, que são de serpentes. A gente vai dar uma falada melhor, explicar um pouquinho sobre serpentes, né, e algumas curiosidades mais que envolvem elas, de uma forma geral. Mas por isso a questão da Medusa. Mas também a gente aproveita às vezes para falar um pouquinho sobre um outro cosplay, ou a ideia de um outro cosplay. Então eu trouxe umas situações aqui que vai mostrar. A Evelyn, em outro momento, na época de chefia escoteira, me corrija se eu estiver errado, sabe? Posso falar bobagem aí, mas assim, ó, aqui nas nossas coleções aqui, a gente tem esse Funko aqui, né? Esse aqui foi uns achados, esse aqui foi na Piticas, né? Foi. Né? O Funko original. Tá, vamos fazer a introdução então. Uns anos atrás, antes da pandemia e durante a pandemia, eu era chefe escoteira. Mas bem antes da pandemia, eu era chefe escoteira do ramo Lobinho. E no ramo Lobinho, o fundo de cena é todo didático, né? Para poder entrar dentro, porque é de uma faixa etária de 6 a 11 anos. 10,5, 11 anos. De 6,5 a 10,5, 11 anos. Então, essa faixa etária é uma faixa etária de crianças. Então, tem o lúdico, tem toda uma parte para poder fazer a imersão das crianças dentro do escotismo. Então eles utilizam o fundo de cena como a Jungle, que é a história do Mowgli, o menino lobo, que foi perdido na floresta. Então ele foi achado pelos animais, foi criado por lobos. Então tem toda a história. Tem o professor, que é o urso, tem a Ká, que é a sabedoria, então ela orienta ele, né, tipo, no encanto que ela tem, ela orienta ele no meio da floresta. Então tem toda essa fundo de cena que é dentro da Jungle. E eu era chefe escoteira, todos os chefes, quando chefe de Lobinho, tu ganha um título de um dos personagens da floresta, da Jungle, para também ficar dentro daquela didática com as crianças.
e eu era a Ká, que é a cobra. Vou aproximar aqui, eu vou ver. Que Assim, ó. orienta ele na floresta. Agora, nesse momento, na verdade, com esse com esse pop aí, esse Funko, ela tá Tipo, hipnotizando ele. Os olhinhos, deixa eu ver se eu consigo visualizar ali, ó, os olhinhos da Ka ali, né? E os olhinhos dele também estão todos. Que tem uma cena também no filme que fizeram o filme da Jungle. Aparece essa cena dele muito mais. E a gente já vai próximo. falar disso aqui também. A gente vai chegar lá, mas é só para dar uma introdução também. Não deixe de ser um cosplay, porque tu chegou a usar uma vez a roupa de Ka, né? Sim, eu usei, porque aí todos os chefes que têm os seus títulos, né? Seus nomes, seus codinomes. Então a gente faz toda uma interação junto. A partir daí que surgiu a função do cosplay. Porque foi dentro dessa temática com os lobinhos no escoteiro é que eu comecei mais gostar ainda de estar vivenciando um personagem. E a partir acabou que veio todo esse gosto para cosplay e tudo mais. Então foi um caminhar assim junto com eles para depois, então agora eu hoje somente estou cosplay. Hoje não atuo mais no escotismo, mas claro que meu coraçãozinho ainda é escoteira, né? Mas, e aí ficou, então, o gosto por cosplay. E mostrando essa questão dos nossos colecionáveis, sempre a gente, né, a gente costumava sempre mostrar, né, nos vídeos anteriores alguma questão que envolvia o nosso colecionável. E outra aquisição foi também um outro Funko, né? Deixa eu aproximar aqui, é que eu não quero ser muito longe do áudio também. Mas linda! Essa aqui, até tu pode explicar quem é a personagem, porque eu falar essa aqui é do Monstros S.A. Antes mesmo de eu terminar essa medusa, antes de começar essa medusa, não, na verdade já tinha sido começada a cabeça da medusa, mas enfim, a gente estava num evento, eu não vou lembrar qual evento, e tava ela lá bem linda. Eu até acho que foi em São Paulo que eu trouxe ela, na verdade. Eu acho que foi em São Paulo. Quando a gente foi na CCXP no final do ano passado, retrasado. Eu acho que foi na loja grande. Foi na loja que a gente foi. No dia até do jogo de futebol. Daí lá na Liberdade. E aí ela tava lá bem faceira. Ela é a... Eu esqueci o nome dela, que é a mesma que eu faço. Sally. Ela é do Monstros S.A. E ela é a parceira do Kowalski. E ela tem assim a cabeça, né? Ela é meia cíclope. Ela é uma mistura de ela tem um olho, ela tem as pernas, parece um polvo. Um craque. Eu acho ela tão lindinha. E a cabeça lembra os cabelos, né, de serpentes também, ó. Essa aí tá na minha lista de fazer. Como eu não sei, mas eu ainda quero fazer o cosplay dela. Dando toda dá uma introdução àquilo que a gente vai conversar. Porque a gente, o objetivo aqui é até argumentar de que formas a cobra é cobrada em prova. A cobra é cobrada em prova, né? Mas assim, na vestibular da URGS tem uma questão que eu vou trabalhar com vocês, vou dar uma conversada rapidinha, né? Sobre ela, envolve a questão de serpentes. Vamos até salientar algo bem importante, assim, em Porto Alegre, aqui com esses eventos climáticos extremos que a gente vem vivenciando, acontecem situações bem diversas aqui. Faz umas 2, 3 semanas atrás, os bombeiros e depois o batalhão ambiental teve que fazer um resgate de algumas serpentes. Depois eu vou explicar, cobra e serpentes é tudo a mesma coisa, num bairro aqui próximo, que é o bairro da Zenha, tinha muitas serpentes ali, porque as serpentes sobem árvore, né? E elas, com um vento muito forte que aconteceu aqui, elas caíram sobre um condomínio ali. E aí que está o perigo, tá? Da questão de cobras e serpentes, que vai falar. Aí já entra a questão biológica. Todo biólogo em sã consciência nem usa aqueles termos de animais, principalmente de cobras peçonhentas e não peçonhentas, porque isso aí pode encorajar as pessoas manipularem a cobra independentemente, mas vamos por ordem. Primeira coisa assim, que a gente tem que saber sobre os répteis. Teve um vídeo bem anterior, lá do Aquaman também, a gente falando, tava de Princesa Mera, a gente falou sobre os peixes, vamos para uma escala evolutiva, Peixes, animais aquáticos, aí depois tem aquele grupo de seres que são meio aquático, meio terrestre, que são os anfíbios. Na sequência dos anfíbios conquistando o ambiente terrestre de uma forma definitiva, os répteis, Mas nessa transição existe uma ciência na própria biologia chamada herpetologia, que é o estudo dos anfíbios,
e répteis. Estuda sapo, rã, perereca e junto os répteis, né? Os répteis, aqui a gente tem que deixar bem claro assim, ó, que são 4 ordens. Depois eu vou entrar numa questão bem divertida, assim, que foi na última que eu lembrei disso, né? A gente assistiu, tu vai lembrar agora. Os répteis, assim, ó, eles têm 4 ordens. Tem uma ordem conhecida que é a Quelônia, que é a ordem das tartarugas. Tem que pensar assim, ó, jabuti terrestre, né? Os jabutis são terrestres, as patinhas, né? Vem de animais terrestres. Existe os cágado, né? Tem acento aí, não é o cagado, é o cágado. O cágado, eles são de água doce, eles, né, têm aquela vida meio terrestre, meio aquática, né? E as tartarugas, que a gente chama tudo de tartaruga de uma forma geral, que são, né, totalmente animais aquáticos, né? Tem as tartarugas marinhas, até quando a gente foi em Santa Catarina, a gente visitou o Projeto Tamar. Daí tinha umas espécies lá, tem até aquelas... baita de tem até a tartaruga cabeçuda. A gente já fez as cotações e tudo mais pra gente ainda ir pra Galápagos, mas ainda não patrocina nós. Não é fácil. A gente vai lá e faz uma matéria bem legal, com bastante natureza, bastante lá nas ilhas, que a gente até explorou bastante. A gente já tem o roteiro pronto pra ir lá, todos os passeios e tudo mais, só nos falta... mas aí envolve isso, né? As tartarugas clássicas de Galápagos, assim, mas é uma das ordens, né? Que é uma ordem bem bacana, o pessoal gosta. Aí depois tem uma ordem, né, que é a escamata, né, de escama mesmo, que entra cobras e serpentes, né, que a gente já vai falar na sequência, mas se deter nessa escamata aí, que é essa ordem. Tem uma outra ordem bacana também, que é a crocodília, né, que é os crocodilos, jacaré, gavial também, que é aquele crocodilo que tem um bico mais fininho, uma bolinha na ponta, assim, bem... É diferente, tá? Aqui a gente tem muito jacaré, crocodilos mais na Austrália, nos Estados Unidos tem mais, né? E tem uma que é riconcefalia, um baita do nome da ordem, que tem o tuatara, né? Um nome engraçado também, tá? Tuatara, a gente viu essa animação, Léo. Alguém lembra? Eu vou botar umas imagenzinhas para dar uma ilustrada. É muito bom, vejam esse filme, é muito bom. É escola, trata de escola. É uma escola. Né? Tem uma tartaruga, a parceira dele é uma tartaruga. Tem uma tartaruga. Aí, ó, 2 répteis, aí, ó, associa aquela questão, mas acho que eles são amigos. Escola americana tem muito isso, eles têm os pets de estimação. Que na verdade ali é tipo o jardim de infância nosso, assim, sabe? Que é antes é a pré-escola. Então, aí na pré-escola deles são separados por idades ali, né? São três faixa etária que eles têm, que eu acho que é o nosso jardim A, jardim B, jardim C. Meio muito seriado, assim. Algo nesse tipo. E aí tem os pets lá, porque geralmente eles têm a função de cuidar de animais e tudo mais. Mas é muito bem bolado, muito bem produzido, assim, muito legal. Recomendo esse. Muito legal. Vale a pena. E o Léo, às vezes as pessoas olham, é um lagarto, né? Porque os camata entra cobras e serpente e os lagartos. Porque os lagartos que deram origem às cobras por causa daquela questão de se enterrar. Depois eu vou entrar numa questão mais anatômica. Mas aí os lagartos, né, já que eles já estavam vivendo um mundo mais enterrado, não precisavam ter patas, etc. lá. Mas algumas cobras têm a questão vestigial ainda de um passado terem patas. Então, por evolução, as cobras anteriormente tiveram patas. Questões assim, depois anatomicamente ficou melhor assim. Mas o Léo, ele não é um lagarto, parece um lagarto. Ele é esse tuatara, que é um réptil, digamos assim, ó, é o único existente da ordem. Ele é um fóssil vivo, tá? A questão anatômica que difere ele é uma questão bem anatômica mesmo, que é a questão dos ossos do crânio, o número de fossas que ele tem, que ele coloca ele em outro grupo. Só para a gente entender, né? Então assistam Léo, e você sabe que o Léo não é um lagarto, tá? Ele não está na mesma lá classificação. Ele lembra um lagarto. Eu vou botar a foto no tuatara aí, vocês vão ver que foi bem elaborado. Se vocês verem o desenho da imagem do Léo aí, e o animal, na verdade, ficou muito bem representado. Tá? Então, claro, é um olhar biológico. É um biólogo olhando um filme e eu já vou acertar o que ele era, né? Mas essa questão aí, vale você achar que ele é um lagartinho. E claro, no escamata entra as lagartixas também. Aqui em casa a gente tem bem... Muito. Elas ajudam bastante. Ajudam bastante aqui.
né? Lagartixa que entra essas questões assim. Então tudo estão nesses escamatas aí. Aí que entra a questão que eu vou salientar assim, ó. Ah, a gente não fala assim, ó, essa divisão peçonhenta tá mais para questões médicas por causa assim, ó. Todas as cobras, mesmo aquelas assim, ó, elas todas mordem, né? Todas têm veneno, deixar bem claro, todas as cobras têm veneno, até mesmo as que matam, né, por constricção, que é, né, se enrolar em volta assim, para devorar, todas elas têm veneno. Só que às vezes é um veneno, né, que não vai ser letal, mas tem que tomar cuidado, assim, ó. E aqui em Porto Alegre, eu estava falando para vocês na questão da zenha, tem uma cobra cipó, cobra verde que eles chamam. Tem muito essa cobra por aqui. Ela é até uma cobra bem bonita, para deixar sempre as imagens assim. E o pessoal mania de dizer que ela não é venenosa. Tomar cuidado, o veneno dela é bem forte, tá? Só que ela para chegar a inocular, ela tem, né? Porque as peçonhentas é que o pessoal associa muito à questão dos dentes, né? Ter dentes para inocular o veneno. Mas todas as cobras têm. E ela tem veneno e é bem perigosa. E o pessoal acha que ela, não sei, isso é mito, né? Não é venenosa. Ela é venenosa sim, pega ela. Se ela morder e se morder de um jeito ali, pode dar um acidente bem sério. Então, o que acontece? Assim, ó, instrução básica, primeiramente. Pessoal, aqui liga para a SMAN. E a SMAN, eu vou deixar no vídeo aqui todos os telefones. Embaixo a SMAN tem um setor de animais silvestres, assim, ó. Eles que, né, localizou uma cobra, tá numa região perigosa ali, né, botando em risco, né, atacar pessoas de uma forma geral. A SMAN ou o batalhão ambiental faz isso aí, né? E em outras situações ele pode até acionar os bombeiros também. Mas assim, ó, evitem bancar o caraveloso e querer pegar a cobra que vai dar problema. Outra situação assim, ó, que a gente evita, aqui eu falando como professor de biologia, sabe, essa questão da cobra coral, tá? É uma cobra bonita, isso aqui é um mito, eu tenho que até perguntar de novo isso pro meu pai, sabe? Eu agora me lembrei de uma historinha. Meu pai sempre me disse que a minha avó encontrou uma coral no pátio lá da casa. Não duvido, que ela aparece, pode aparecer. E minha avó não enxergava direito, achou que ela era um colar e botou no pescoço. Isso aí é história pra mim, tá? Mas agora meio a cabeça, né? Eu vou lembrar disso aí. Agora eu vou constatar isso aí de novo. Mas ele falou. Mas assim, ó, tem a coral falsa, tá? Tem uma coisa que eu já falei em outros vídeos, que eu estava vendo exercícios de vestibular com o pessoal aí, que é o mimetismo. Existe a camuflagem, que é tu, né, ficar invisível no meio que tu tá, isso é camuflagem, diferente do mimetismo, que é parecer algo que não é, tá? Então o que acontece? Existe a falsa coral, que ela lembra, né, a sequência de cores, mas eu vou botar aqui no lado da imagem. São todos os padrões de cobra, de cores da cobra coral. Tem até cobra coral totalmente preta. E é coral. E o veneno da coral é um dos mais fortes. Mata, pessoal. É uma picada dela ali, ó. Se não for. E outra questão que eu vou chegar aí também na questão do medicamento. Também o pessoal faz muita coisa errada. O objetivo do vídeo é trabalhar uma questão de vestibular, mas deixar bem claro. Todas as cobras são venenosas. Cuidado, né? Aqui a gente tem muita questão da cobra cruzeiro, da jararaca, tem cobra coral. Não dá para diferenciar, esse aqui é peçonhento, até para um biólogo, tá? Precisa chegar muito próximo até para identificar a diferença ali, tá, com a cobra, né, uma falsa coral. Então assim, evitem, né, na verdade é uma coral e uma assim, ó, cobras que são peçonhentas de uma forma geral, assim, elas não fogem, pessoal, elas atacam. Elas entram em posição de combate ali e elas atacam. Diferente daquelas que realmente o veneno delas é mais fraquinho, elas saem, vão embora. Então cuidado, elas atacam mesmo, tá? Elas não vão pensar duas vezes ali. Se tu pisar sem querer, pior ainda, ela vai atacar mesmo. Então assim, ó, não tem como saber se é uma coral falsa ou verdadeira num olhar distante assim. Então, né, é aquela questão, não peguem, até porque assim, ó, aqui é eu como biólogo, há mais de 20 anos atrás, né, durante uma disciplina, né, que eu trabalhei com répteis ali, que a gente fez a extração de veneno, foi algo totalmente cuidadoso lá, foi na época foi com uma jararaca que foi lá. Não era sogra. Não era sogra ali, né, que eu peguei na cobra, né, aí as piadinhas infames.
Tá? Mas assim, ó, uma estrutura de metal lá que a gente prende a cabeça dela primeiramente. Então, né, eu fixei a cabeça, a gente não tá com a nossa 3D aqui, né, mostrar, né, Tá a bom. cobra 3D ali, que fixamos, aí o meu professor na época lá segurou a cauda para evitar que ela, né, então aí tem um movimento que a gente pega ali, coloca num copo de Becker ali para fazer a extração, né, meio que massageia as glândulas, né, foi uma única vez, eu nunca fui dessa área mesmo, eu fui para outra área dentro da própria biologia, mas eu fiz a extração porque faz parte do biólogo, tem que fazer isso. Aí que tu vai trabalhar no tantã da vida, né? Tem que saber fazer. Mas assim, ó, muito cuidado. Meu professor com mais experiência, né, que tem na área ainda, né? Foi, né, sem querer a cobra coral ela engana porque ela tem uma cabeça menorzinha e ela movimenta a cauda como fosse a cabeça. E nessa enganação, meu professor foi de um lado, ela foi do outro e pegou ele na ponta do minguinho. Ao ponto que ele chegou a amputar o minguinho, a ponta, né? Teve problemas nos rins e quase perdeu um rim. Um veneno durante uma aula lá. Então é bem complicado assim mesmo para pessoas experientes na situação lá. Dica, quer ver cobra? Legal, bacana, de uma forma bem, no bom sentido, né? De uma forma legal. Aqui em Porto Alegre, Fundação Zoobotânica, Jardim Botânico de Porto Alegre tem o serpentiário. Tem todas as cobras lá, explicado sobre o bioma, tudo, e tá seguro, tá? Lá é a melhor, né, situação assim para vocês, né, quiserem conhecer e bacana. Pergunta que acontece direto, isso aqui e cai em vestibular, cai até no Enem muito assim. Existe algum ser vivo imune ao veneno de cobra? Tá? Tem aquela questão assim, porque a gente faz o soro, não vou entrar no detalhe aqui, né? Mas o soro ele é retirado, né, injetado o veneno no cavalo, o cavalo cria os anticorpos, esses anticorpos se faz o soro ali, né? Mas existe sim, né? A cobra se pica, se ela se morder, ela se mata. Não, a cobra é imune ao seu veneno. Tá? É outras questões que explicam, tem vários mitos. Ela pode, o veneno dela atacar um outro tipo de espécie, tudo bem. Mas ela é imune ao veneno dela. Não digo que uma cobra morder ela mesma vai morrer. Não existe isso. Tá? E o que acontece assim, ó. Estava falando das cobras, estava falando do vestibular. Existe algum ser que tem? Sempre os seres vivos eles competem entre eles, né? Então vai sempre ter um predador, na verdade. E as cobras são seres noturnos, né? Caçam durante a noite. E existem mamíferos também que caçam durante a noite. O gambá, nosso gambá. Aí eu vou botar uma fotinha aqui para o pessoal não confundir. Eu até anotei porque eu sempre esqueço o nome daquele que é personagem da TV. Como é que é? Botei aqui, Pipilipi, Pipilepeu. Alguma coisa assim. Eu vou botar a fotinha. Ele é um gato. Mas aquele gambá, tem um gato, ele gosta de uma gata, né? É o contrário. Mas né? ele é um gambá. Mas é um ele gambá. gosta da gata. Mas é um gambá americano, ele é diferente. Até porque assim, ó, a palavra gambá, ela tem origem indígena, nossa, aqui do Tupi. Gambá significa saco vazio porque o gambá é um marsupial, tipo canguru, né? Eles nascem prematuros e terminam se desenvolver dentro de uma bolsinha, né? Esse aí, então só para você entender. Então a palavra gambá tem essa origem, ela significa saco vazio. Mas o que acontece assim, ó? O gambá surgiu na mesma época ali das serpentes, de uma forma geral, lá no Cretáceo, e gambá é imune a veneno de cobra. Tá? Tem vídeo adoidado na internet, assim, ó, eles adoram, porque eles se alimentam de cobra, tá? Ele é um predador natural, né? Então por isso assim, ó, o gambá é importante existir, porque ele faz o controle. Se não tiver gambá, as cobras vão tomar conta. Tá? Mas o gambá comem, assim, ó, tem vídeos adoidados de coral, com jararaca, com cascavel, a cobra mordendo ele, ele segue o baile comendo, ele é imune. E isso até tem um processo evolutivo, porque por isso que os venenos das cobras tendem a ficar mais tóxicos com o tempo, uma forma de uma competição armamentícia toxicológica, a tentar a envenenar o principal predador dela, mas não continua. Esses são animais realmente assim, existe animal imune a veneno de cobra, somente de cascavel, de jararaca ou de coral aqui no caso. Sim, o gambá, né, explicado para vocês, tem isso aí.
Agora, só para você assim, eu vou botar a questão, né, para ficar mais elucidado. Isso aqui foi no vestibular da URGS, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou deixar a medusa, consegue ler? Tá sem óculos? Não, mas aqui, ó, o que que acontece assim, ó. Vocês vão ver a imagem aí, né? Tem uma tirinha que é aquele do Níquel Náusea, né? Que saiu na Zero Hora, que é o jornal aqui, às vezes o pessoal não é aqui do Rio Grande do Sul, que, né, Zero Hora é um jornal conhecido aqui, ele tem uma Níquel Náusea ali, que é a charge, não, é um quadrinho, né? Os quadrinhos. De tirinha, umas tirinhas de. E geralmente é com animais, né? E vocês vão acompanhar aí o que que acontece. O segredo para responder essa questão aqui de uma forma melhor é ver o próprio quadrinho, que vocês vão acompanhar aí. Aparece ali, mas cobras comem animais inteiros. Aí tem uma cobra ali engolindo um sapo. Né? É o Pequeno Príncipe. Daí é bem aquela imagem, dá pra botar, né? Vou botar aquela imagem ali do chapéu? Do chapéu do Pequeno Príncipe. Aí aparece na sequência, vocês vão ver que a cobra ali, ela, né, tem uma questão que ela tá com o corpo dela dilatado no momento. Isso é direto, né? Quem encontra serpentes aí, vê, depois que ela se alimenta, fica lá giboiando, né? Aí ela aqui, né, a cobra dá um arroto aqui, e ela diz que não fui eu, foi ele, dizendo, botando a culpa no alimento, né, no sapo que ela engoliu, né? Mas a questão assim, para responder essa questão, tem que entender um pouquinho isso aí, né? Elas, geralmente, o que as cobras fazem, né? Principalmente as venenosas, né? Todas são venenosas, principalmente as que têm, né? Elas picam, porque o veneno dela ou é inflamatório, ou ele é miotóxico, que dá paralisia muscular, e tem várias ações, tá? Ou, né, vai promover necrose, né, dependendo qual é a ação do medicamento, mas elas fazem isso, em seguida, né, o animal outro que sofreu a picada ali vai ficar imobilizado e em seguida ela vai engolir. Isso também, essas cobras que não matam pelo veneno, mas sim, né, se enrolando, né, por constituição, fazem a mesma coisa. Depois que elas quebram os ossinhos, mataram por falta de respiração ali, elas engolem por inteiro. Bom, para responder essa questão, assim, eu vou fazer o contrário, tá? Para a gente demorar um pouquinho mais até a resposta correta, mas eu digo, o segredo tá na observação do desenho aqui, ó. Uma das alternativas ali, a letra E ali, a ausência de dentes nos maxilares, né? A gente tem, né, mandíbula, né, que é essa parte móvel, né, e maxila, que é a parte superior aqui, ó. Independentemente da cobra que tenha peçonha ou não, todas elas têm dentes, tá? Então, ausência de dentes maxilar, e a pergunta é o seguinte, assim, ó, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre a característica, né, do ofídeo representado na tirinha ali. Então, assim, ausência de dentes no maxilar. Todas as cobras têm dente. Não tem cobra banguela, tá? Então, essa aqui é a alternativa, assim, ó. Fecundação externa. Aqui envolve, a gente tem dois tipos de fecundação, classicamente falando. Né, interna, né, e externa. Vamos começar. A externa, vou usar acontece nos peixes, de uma forma geral, mas vou usar os anfíbios. O que acontece, assim, ó? Os sapos, né, de uma forma geral, eles dependem da água para se reproduzir, porque assim, ó, tanto os óvulos como os espermatozoides são lançados na água e eles se encontram na água, não tem nada interno. O advento da fecundação interna surgiu a partir dos répteis mesmo, tá? A questão do surgimento de estruturas reprodutivas para isso, né? Porque afinal de contas os répteis conquistaram o meio terrestre, então já não precisavam usar o meio da água ali para os encontros das gametas, mas tu tá no meio terrestre, precisa fazer esse encontro. Aí as estruturas ali, como o surgimento do pênis, da vagina, tudo a partir dos répteis. A gente vai ter isso aí porque eles deixaram de ser externo para interno. Então, fecundação externa, esquece, não tem nada a ver. Os répteis, né, foram os precursores desse tipo de reprodução interna. Então, né, de fecundação, né, fecundação, como eu digo, é o encontro de gametas, né, então, o encontro dos gametas, né, de uma forma interna, então externa está errado. Corpo recoberto por escamas e placas córneas, até o primeiro momento está certo. Escamata, a ordem, né, das cobras, das lagartixas, dos lagartos, né, eles têm escamas,
tá? É escamas. Mas placa córnea, essas placas mais robustas assim, a gente não tem na ordem essa aí dos escamatas, a gente tem na ordem dos crocodilos, tá? Que o crocodilo realmente, né? A gente encontra crocodilos aí com flechadas, ou até mesmo com bala de arma, não chegou a furar o couro deles por causa do tamanho essas placas córneas, que só tem nos crocodilos, não tem na questão dos escamatas. Então, assim, ó, iniciou certo, terminou errado. Corta aí. Agora aqui, ó, caixa torácica com costelas unidas ao osso, né, unidas ao externo, tá? Ela tem uma caixa torácica, tá? Só que tem que conversar assim, ó, a cobra, ela tem é toda a extensão dela. Não é só nós aqui que só temos as costelas aqui, né? É todo o corpo. Então ela não tem uma caixa torácica, tá? Vai dizer que ela toda assim. Nós temos esse, aqui eu sempre corrijo, porque isso aqui é a situação de sala de aula. Eu escrevo no quadro osso externo e vários alunos levantavam a mão, professor, o senhor escreveu errado, mas não escrevi errado, né? É o osso externo, é com S, não é de externo de fora. Então assim, ó, cobras não tem esse osso aqui, são anéis ali, o que permitem até mesmo, né, o alimento ficar lá dentro, né? Porque se fosse um osso externo não ia permitir, né, essa, né, abertura, vamos dizer assim. Então digamos assim, ó, não tem osso externo, de cara tá errado isso aí. E a questão, né, que é a correta aqui, eu vou botar as imagens até para o pessoal olhar melhor ali, mandíbula com dupla articulação. Na verdade, a cobra, ela tem um osso quadrado, que vocês vão ver aí na imagem, né, que une, digamos, a maxila e a mandíbula ali. Ela consegue fazer um movimento ali que nós assim, não temos isso aí, né? A gente não consegue deslocar dessa forma. Ela consegue fazer um duplo movimento que abre uma angulação que passa mais ou menos assim, ó, isso aqui é 150 graus. A gente não consegue fazer isso aqui. Que é o que consegue, né? Ele consegue deslocar ali, então ela consegue fazer um movimento, né, entre a mandíbula e a maxila que permite engolir inteiro. Como aqui não tem um osso externo, né? Permite essa dilatação. Se vocês observarem o desenho, ele aparece o sapinho descendo ali, né? Então a resposta correta aqui é a letra A ali, né? Alternativa A. Então a gente entendendo isso aqui, e são características que tu precisa entender um pouquinho sobre como é que é a fecundação dos répteis, as diferentes ordens, o que que umas têm, o que que outras não têm, né? Que tu vai conseguir entender, né? Isso é uma questão do vestibular na URGS. O momento que a gente entende, a gente consegue, né, ir tranquilo, né? Não é uma questão de nível difícil, é de entendimento mesmo. E a gente quis introduzir aqui, brincando primeiramente com a questão do mito da medusa, né, a cabeça de serpentes aí, deixar um alerta, né, pessoal, todas as cobras, serpentes são venenosas, não dá para brincar, né, negócio ali. Então tem uma situação que coloca em perigo pessoas aí, chame, né, existe o Centro de Informação Toxicológica, que é o CIT, vou deixar esse telefone. E agora vem uma situação também assim, ó, o veneno, o soro, né, o soro antiofídico ali, o que acontece assim, ó, tem aqueles que é vendido em lojas de veterinário, mas assim, dois cuidados. O que é vendido em lojas de veterinário não é para uso humano, tá? Começa bem assim. E o antídoto, na verdade, assim, o soro, ele é lifolizado, digamos assim. O que acontece? Ele é secado, né? Porque o veneno é líquido, né? Eles secam ele, e quando ele vai ser utilizado, precisa de um profissional, por exemplo, um profissional veterinário lá que vai saber a dosagem que ele vai ter que botar de solvente ali, né? De água, vamos dizer assim, para aquele soro, né, ter a eficácia dele. Mas aqui, ó, o que é vendido nas lojas, eu vou botar até as imagens em lojas de veterinário de uma forma geral, é para uso animais. Por exemplo, o teu cão lá, o gato gosta de atacar e trazer, leva para o veterinário vai saber o soro correto ali, né? Tem o soro polivalente para vários tipos, para cascavel, jararaca ou a coral, mas tem que ser o veterinário. Agora, se o acidente acontece com as pessoas, é assim, ó, é o centro de referência em saúde de cada região. Aqui em Porto Alegre é correr para o pronto-socorro, tá? Não tem outra assim, ó.
Geralmente um veneno ele tem em torno de 3 a 4 horas até o efeito dele. Claro, tem procedimentos. Não tem aquela coisa de fazer garrote, sangria, isso aí é tudo errado. Certo? Até piora a situação, tá? Dependendo do tipo de cobra, o veneno ali até pode piorar ali a questão de se é necrótico, né? Pra perder um membro mesmo ou questão da morte. Mas assim, ó, a pessoa tem que ficar mais calma, porque quanto mais agitado, o coração mais rápido bater, o veneno está na corrente sanguínea. Vai circular e o efeito vai ser complicado. Então o que acontece? A pessoa foi, não precisa, né, adivinhar, capturar a cobra, às vezes o pessoal tem que levar. Não, lá eles têm um soro polivalente para várias situações de serpentes ali, mas assim, é pronto-socorro, tá? Não se vende, né, até porque não se sabe a aplicação, porque tem uma questão relacionada ao peso, idade da pessoa, tudo isso aí é levado em consideração antes de aplicar esse soro. Tá? Então não é o mesmo soro de uso veterinário, por isso que diz, aparece o uso veterinário lá, que tu vai usar para pessoas, é levar para o pronto-socorro e ponto final. E em caso de animais, tu tem que acionar uma questão, né, num veterinário para fazer, ou tu vai acabar colocando em risco o próprio animalzinho ali. Tá? Então é uns cuidados que tem que ter. Então saber que todas as cobras são venenosas, né, não significa por ter ou não ter peçonha que não tem um veneno. Esses cuidados assim de manipulação, quem chamar, no caso aqui, quer mais informações sobre toxicologia, liga para o CIT, né? Se é uma situação em que tenha que se retirar uma serpente, ligue para a SMAN, tem esse, né, vou deixar os telefones certinho, tem um batalhão ambiental que faz esse serviço, tá? É o pessoal já treinado para fazer esse serviço aí. E em casos, né, de acidentes com animais, cuide, leve para o veterinário aplicar o soro, e no caso de pessoas é pronto-socorro. Então aqui ficou bem claro, deixar um recado bem sério, né? Sei que essas serpentes são animais que o pessoal gosta, acha bacana também, mas todo cuidado. Quer conhecer mais, como a gente falou no início do vídeo, vai lá no Jardim Botânico ali e conhece. E para finalizar, né, a gente não podia finalizar o vídeo assim de uma forma mais, né? Acho que agora ela tira o óculos e vai acontecer algo comigo. Eu vou tentar melhorar isso na edição. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pronto. Então tá.